Capítulo 6. Nós vamos ler a mensagem do Senhor esta noite, a sua palavra. Eu quero antes louvar a Deus pela vida do nosso pastor Ismael da Silva, nosso pastor presidente, e uma grande responsabilidade, porque nós temos aqui um grande líder, um grande pastor, um grande servo do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida dele, pela oportunidade que ele nos concede em ministrar aqui para tantos líderes, tantos sábios, tantos homens abençoados nós temos aqui na nave da igreja hoje. E é uma responsabilidade muito grande que o Senhor possa abençoar a vida de vocês e o ministério de vocês possa crescer e florescer na presença de Deus. Também aqui agradecer pela vida do pastor Eli, nosso pastor ali, vice-presidente. Deus te abençoe, pastor Eli, e o Senhor te dê vida e saúde na presença dele. Juízes capítulo 6, versículo 1 diz: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou na mão dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região, ao longo do leste, as invadiam, acampava na terra e destruía as plantações ao longo de todo o caminho até Gava, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado e nem jumento. Vamos lá para o versículo 11 agora. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertence a Abiesrita. Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num lagar de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde está todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Respondeu Gideão: ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Respondeu o Senhor: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Aleluia! Nós estamos aí nessa série falando sobre improváveis, e hoje nós vamos falar aqui sobre Gideão, um servo do Senhor. Gideão, a qual fazia parte da tribo de Manassés e era o menor da sua casa. Israel estava espalhado sobre a face da terra porque havia pecado e feito novamente aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor os espalhou sobre a face da terra. Veio sobre eles um período de grande fome, porque os países vizinhos, os povos vizinhos os cercavam e os oprimiam. Os midianitas invadiam Israel e roubavam as suas colheitas, estragavam as suas plantações, judiava daquele povo durante este período. Mas Gideão estava lá no lagar, malhando o seu trigo. Gideão estava lá no lagar com toda a dificuldade, irmão. Nós estamos falando aqui de coisas improváveis. E se nós olharmos para a vida de Gideão, era improvável o que o Senhor fez através da vida deste homem. Ele estava ali no lagar escondendo o seu trigo. Ele estava malhando o trigo escondido, porque lugar de malhar trigo é na eira, lugar aberto, lugar amplo, porque você põe o trigo no chão, você
você bate nele, depois você vem com um garfo e joga ele para cima, coloca ele ali como que é o nome daquele negócio? Peneira, coloca ele na peneira, joga para cima, o vento bate e espalha a palha do trigo e separa. É um lugar amplo, é um lugar aberto. E Gideão estava no lagar, lugar úmido, lugar de pisar uvas. Ele estava com muita dificuldade malhando o seu trigo para garantir o sustento da sua casa, para garantir o sustento da sua família. E então a palavra do Senhor diz que o povo de Israel clama ao Senhor, e o anjo do Senhor aparece debaixo da árvore de Ofra a Gideão, e o Senhor faz ali uma promessa para Israel através da vida de Gideão. O improvável de Deus estava para acontecer em Israel, e havia um homem que o Senhor gostaria de usar, e o nome deste homem é Gideão. Israel estava ali sofrendo terrível pressão. Israel estava sofrendo, e então o Senhor faz a promessa a Gideão, olha e diz: olha, Senhor, a minha casa é a menor na tribo de Manassés. Eu sou o menor da minha casa. Olha que interessante, porque Deus não trabalha com gente grande, Deus trabalha com gente pequena. Porque a glória é dele, Deus não dá e Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, não tente roubar a glória de Deus. Ninguém é insubstituível, autossuficiente, mas Deus, ele é soberano, ele é transcendental, ele é o Senhor. O anjo do Senhor aparece a Gideão e ele começa a conversar com ele. Ele diz: Senhor, é praticamente impossível o que o Senhor quer fazer aqui. E o Senhor diz a ele: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Eu imagino Gideão malhando o trigo no lagar. Imagina essa cena. Imagina Israel completamente destruída e desolada. Imagina uma nação completamente sendo invadida pelos seus inimigos, sem autonomia, sem autoridade. Imagina um povo sofrendo perseguição. É como se entrassem na tua casa e saqueasse tudo que você tem, e você não tinha o direito de falar nada. Mas Gideão estava lá, no lagar, malhando o seu trigo. E eu imagino ele: temer porque, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Imagina Gideão lá no lagar, temer por quê? Porque eu tenho um Deus, eu estou malhando meu trigo aqui escondido. Então o Senhor fala com Gideão, e ele fala: vai à luta, você vai. Irmão, Israel estava completamente cercado, era impossível, eram milhares de homens. A Bíblia diz que eram tantos como a areia da praia, o exército dos inimigos. E o Senhor disse: separa os homens para a batalha, Gideão. E Gideão separa, e vão 32 mil homens, e o Senhor Deus olha do alto céu e diz: Gideão, tem muita gente. Comece a gritar no meio do povo: quem é medroso e covarde, volte. Quem é medroso e covarde, volte. E voltaram 22 mil. 22 mil homens. Era improvável. Eu não tiro a razão deles. Estavam destruídos, estavam sem rumo.
Agora tem um líder, que é Gideão, que o Senhor lhe fez uma promessa. E aí o Senhor diz: olha, Gideão, tem 10.000 homens, ainda tem muita gente. Não vou dar esta glória a Israel. Não vou dar esta glória aos homens. Desce lá na beira do rio. Desce na beira do rio, e aquele que levar a água com a mão na boca, separa. Aquele que lamber que nem o cão, separa. 300 homens. Pega a água, leva até a sua boca. 300 homens. São com esses homens que Gideão vai lutar contra tantos como a areia da praia. É muito interessante porque quando Gideão, o Senhor fala com Gideão, o Senhor fala: vai sondar o exército. Vai sondar. E alguém no meio daquele exército teve um sonho, que eles eram completamente destruídos. E ele diz: nós seremos destruídos pela espada de Gideão. Era impossível, irmão, o exército de Gideão era infinitamente inferior aos dos midianitas, e Deus ainda manda reduzir este exército antes da batalha. A chance de vitória era pequena demais, meu irmão, era pequena demais. Mas o final dessa história comprova que Deus é especialista em transformar improváveis em guerreiro. É como o salmista diz: com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos, que guerreia as nossas guerras. Ei, ele diz: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Ei, em quem você tem crido? Assim como fez Gideão, Deus está chamando você, meu irmão, com as suas lutas internas, com as suas limitações e com todos os seus bloqueios. Deus está convocando você para o exército dele. Deus está chamando você. Ele quer fazer de você um poderoso guerreiro, meu irmão, ainda que a chance seja pequena demais. Pode parecer que é impossível, mas Deus é especialista em trabalhar com o impossível. Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. A nossa mente limitada, o pecado fez isso conosco, nos transformou em mentes pequenas, que não conseguimos enxergar o tamanho do nosso Deus, colocamos a dificuldade. Gideão teve que provar Deus por 2 vezes. Gideão teve que provar o Senhor para acreditar que o Senhor estava com ele. Ei, meu irmão, o meu Deus não é do tamanho da tua prova, o meu Deus não é do tamanho da dificuldade. Ele é maior e Ele quer fazer de você um grande vitorioso. Como isso é possível quando a chance é pequena demais? Como isso é possível, irmão? Quando não se tem probabilidade nenhuma de vitória. Gideão, ele não perdeu o entusiasmo em meio à crise. Tinha muita gente em crise, muita era destruída, tinha muito trigo roubado, mas Gideão está lá entusiasmado, fazendo o quê? Malhando o trigo no lagar. E aí o Senhor aparece a ele, assenta sobre a grande árvore. Aleluia! E ele diz: Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uva para esconder dos midianitas. E o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. No meio dessa crise toda, Gideão, ele não perde o entusiasmo, mesmo sendo improvável. Ele era um homem esforçado. Se esforce. Está em crise? Se esforce. Está em prova? Se esforce. Está passando na luta? Se esforce. Tem algum tipo de bloqueio interno, externo? Se esforce. Em nome de Jesus, se esforce, se levanta. Confia no Senhor.
se levanta, se posiciona. Gideão estava lá com toda a dificuldade, ele malha o trigo no lagar, ele demonstra disposição, coragem e entusiasmo. Ei, Deus não chama ninguém que está parado, dormindo. Eu passei uma crise de desemprego uma vez na minha vida. Eu falei, será que Deus não vai me chamar, Jesus? Que eu estou paradaço. Falei, meu Deus, tem misericórdia. Aleluia. Agora eu já estou ligadaço. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Deus não chama ninguém que está parado, irmão. Deus não chama ninguém à toa, no sentido de que Deus não chama quem não quer responsabilidade, quem não quer compromisso. Deus não chama quem quer levar o negócio com a barriga. Deus quer quem tem propósito, quem tem compromisso. Qual era o propósito de Gideão? Era cuidar da sua casa, era cuidar da sua família, era no meio da dificuldade dizer, eu vou sustentar esse povo, ainda que pareça impossível. Aleluia! Quando a chance é pequena demais, irmão, supere as dúvidas que existem em você. E qual que eram as dúvidas que Gideão tinha? Ele precisava vencer para realizar ali a realidade da sua vida, da sua família, do seu povo, para que fosse tudo mudada. A dúvida da decepção. Você já viu gente decepcionada? Eu já fui um decepcionado, irmão. Eu e a minha esposa, nós já fomos decepcionados com uma situação que aconteceu na nossa vida, que nós só lamentávamos. Nós não podíamos sentar para conversar, que aquela situação nos feria, nos machucava. Até que nós falamos, vamos deixar isso para trás. Se foi assim, é porque foi a vontade de Deus. Porque o Senhor permitiu, foi a vontade permissiva dEle, e nós nos livramos dessa decepção. Para de ficar remoendo, meu irmão, a decepção, para de ficar remoendo, porque Gideão diz, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Não é assim? Se Deus falou para eu ir, por que deu errado? Se Deus falou para eu ficar, por que deu errado? Se Deus falou para não fazer, por que é que deu errado? Se Deus falou que ia comigo, é porque a gente só se associa a Deus a momentos maravilhosos. Mas às vezes Deus quer nos levar no lagar, lá na dificuldade, para mostrar quem você é de verdade. Sabe por quê? Lá onde tem holofote as pessoas vão ver momentos de glória, mas é lá no teu quarto escuro, com o joelho dobrado, que o Senhor diz, aqui você é de verdade, aqui não tem máscara, ei, aqui é onde você se derrama e mostra quem realmente você é. Ei, calamaia suriandarabás. É a decepção. Na frente do homem está tudo bem, mas quando você chega em casa, desmorona. Imagina Israel, irmão. Israel era completamente temido. Quando se falava do Deus de Israel, as nações surtavam, meu irmão. O Deus de Israel abriu o mar vermelho, matou os primogênitos do Egito, dos animais, matou os homens primogênitos. Ei, tirou o povo do Egito, passou no mar aberto, terra seca, tinha coluna de fogo, tinha nuvem de dia. Quando falava do Deus de Israel, as pessoas tremiam, porque Ele é Deus. Narabaçu e Amandarai. Agora está lá o povo humilhado, sendo saqueado, sendo roubado. Por que é que aconteceu tudo isso? Por que é, irmão? Lembre do teu Deus. Aí Gideão fala assim, cadê o Deus dos nossos pais que nos contou a história? Sabe por quê? É muito interessante isso. Porque a gente lê a Bíblia e acha que todo mundo viveu no mesmo tempo. Irmão, há uma ordem cronológica. Por exemplo, Neemias é filho do cativeiro. É filho do cativeiro. Não viu a glória do Deus de Israel. Servia o rei da Pérsia.
mas ele ouvia os pais dele contar da glória do Deus de Israel, do poder do Deus de Israel. Era como Gideão. Gideão olha e diz: ei, cadê todas as maravilhas que os nossos pais nos contam sobre o Deus de Israel, que eles viveram? Sabe por quê, meu irmão? Contar maravilha dos outros é maravilhoso, mas viver para contar a tua maravilha, ele te leva no lagar. Ele te leva no lagar para contar a tua maravilha, teu milagre. Aleluia. A dúvida da desconfiança, onde está todas as maravilhas? Vença a dúvida da desconfiança que os nossos pais nos contam quando diz: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. Irmão, é a dúvida da desconfiança. Às vezes você não confia, você confia desconfiando. É aquele negócio: Deus vai fazer, será que Ele vai fazer mesmo? Irmão, se entrega por inteiro. Jesus se entregou por completo. Em nome de Jesus, tira toda dúvida, porque Tiago escreve dizendo que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, vai de um lado para o outro, não sai do lugar. Mas aquele que acredita avança, irmão. Aquele que acredita prospera. A nossa palavra tem poder demais. Pare de reclamar, pare de proferir palavras ruins para a tua casa, para a tua família. Ah, nós não podemos, nós não vamos conseguir, tudo é difícil para nós, irmão. Meu Deus do céu, é a dúvida e é a síndrome da inferioridade. Vai acontecer com os outros, mas comigo não, porque eu sou pequeno demais. Como eu vou libertar Israel? Meu clã é o menor em Israel. O meu povo, a minha família é a menor. E eu ainda sou o menor da casa do meu pai. Pobre de maré desci. Pobre. Gideão. Síndrome de inferioridade. Quem sou eu? Irmão, se Deus quiser te levantar, não tem isso não. Se Deus quiser levantar, Ele levanta, Ele faz. Ele faz. Acredita no teu Deus. Se Deus quiser prosperar na tua vida, Ele faz. Se Deus quiser mudar a história da tua família, salvar teu pai, tua mãe, teu vizinho, salvar quem for preciso, Ele faz. Acredita. Acredita quando a chance é pequena demais. Adore apesar da situação, porque Gideão, depois que o Senhor aparece, o povo estava, sabe, adorando quem? Baal, o Deus dos midianitas. Estava adorando Baal. Havia um altar lá na cidade, altar de Baal. Gideão foi lá de madrugada, quebrou tudo, porque, primeira coisa, precisa restaurar o altar da adoração. Não vai acontecer nada enquanto não tiver altar de pé. Não vai acontecer nada enquanto não houver adoração. Deus não quer ouvir reclamação. Deus não quer, Deus sabe, irmão, de toda a tua história triste e tenebrosa. Deus quer ouvir você adorando. Deus conhecia e via, assistia Gideão no lagar. Assistia, mas Ele diz: quero ver, Gideão, você adorando. E se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal, aleluia, que tu estás falando comigo. Peço que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloco diante de ti. O Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão, quando ouve a voz do Senhor, a vontade dele é de oferecer sacrifício, a vontade dele é de oferecer adoração. Me espera aqui, Senhor, porque eu vou trazer a minha oferta. Rabaia Sérgia Mandarabás. Eu vou trazer. Quando Gideão ele percebe que a visita estava recebendo era do anjo do Senhor, ele insiste em oferecer uma oferta. Ele não queria perder a oportunidade de adorar a Deus, independente da situação que ele estava atravessando. Está passando no vale,
Ele não só é Deus dos montes, mas Ele é Deus dos vales. O salmista disse: se eu fizer no céu a minha cama, tu lá estás. Ei, Ele é Deus sobre tudo. Ele é Deus sobre tudo. Ofereça o teu sacrifício, ofereça a tua adoração quando você ouvir a voz do Senhor. Não deixe a oportunidade passar, aleluia. Quando você ouvir a voz do Senhor, não perca a oportunidade de oferecer, de levantar o altar da adoração. Não perca, meu irmão. Quando a chance é pequena demais, coloque em ordem a sua vida espiritual. Naquela mesma noite, diz a palavra, Juízes 6, 25, 26, naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separa o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai. Olha o que Joás estava fazendo, que pertence a seu pai. Corte o poste sagrado que está do lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Coloque em ordem a sua vida espiritual. Deus vai operar, mas com ordem. Deus é ordeiro. Deus é organizado. Irmão, não transfira para Deus a tua responsabilidade. Misericórdia, a gente faz isso. Ah, foi Deus a responsabilidade. Não, põe a casa em ordem, em nome de Jesus. Só não despeça da família. Põe a casa em ordem. Põe a casa em ordem, em nome de Jesus, a sua vida espiritual. Quebre os altares. Que altares são esses? Ei, qual é a tua prioridade? Quem é que você tem servido primeiro? Coloque este altar por terra e comece a oferecer um sacrifício de adoração ao Senhor. Destrua os altares dentro da tua mente, destrua os altares dentro do teu coração, destrua os altares dentro da tua casa e erga um altar de sacrifício ao seu Deus. Sabe por quê? Quem havia se corrompido era o povo. Deus não havia se corrompido. Deus não se corrompe, porque Deus aparece a Gideão e diz: ofereça o sacrifício ao seu Deus. Ele não deixou de ser seu Deus. Ele não deixou de ser o teu Senhor. É você que andou com a vida um pouco bagunçada. Aleluia, mas ele diz: coloca em ordem. Aleluia, era necessário Gideão colocar a vida dele espiritual em ordem. Aleluia. Quando a chance é pequena demais, irmão, reconheça que a vitória, ela vem do Senhor. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Olha o trabalhar de Deus, irmão, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie. Orgulho é um negócio terrível. É aquela história assim: eu bato no peito e falo, eu fiz, eu faço, e o negócio acontece. Irmão, quem somos nós? A coisa mais difícil é a gente fazer o negócio acontecer. Quem faz é o Senhor. Eu trabalho com venda faz 12 anos e quando eu vendo, eu digo: obrigado, Jesus, foi o Senhor. Eu trabalhei, mas é mérito meu, mas a glória é tua, porque o Senhor fez. Porque o Senhor fez. Porque não é fácil, irmão, nada na vida é fácil. E aí a gente quer bater no peito e dizer: eu fiz o negócio acontecer. Quem fez foi o Senhor. Tem muita gente, Gideão. Eu não vou dar esse gostinho para vocês. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000, e o Senhor tornou a dizer: ainda tem muita gente. Muita gente. No início Gideão disse: irmão, eu não consigo. Essa declaração era verdadeira.
era verdadeira. Ele ia conseguir? De jeito nenhum. Era tanto quanto a areia da praia. Era gente demais, era um exército numeroso. O povo de Israel, irmão, não tinha carro de guerra, não tinha tanque de guerra. Deus foi misericordioso, deu lá uma espada para eles que queriam espada. O Senhor disse: eu sou o Deus de vocês, eu pelejo por vocês. Eles quiseram espada para poder lutar, porque Deus apareceu de várias formas, em várias guerras. O Senhor já venceu guerra apenas com canto. Quando o Senhor diz: ei, coloque os levitas na frente. E aí tem gente que canta e acha que a responsabilidade é pequena demais. Irmão, você tem uma grande função. E levita não é só cantor. Levita é quem faz o serviço do Senhor. E aí, mas o Senhor falou: põe quem canta na frente, põe quem faz o serviço, porque os levitas faziam o serviço e cantavam. Era o povo que não tinha terra, era o povo que era consagrado ao serviço do Senhor. Até os dias de hoje em Israel se sabe quem são os levitas. E então, põe todo mundo na frente. O Senhor diz: põe eles para cantar, porque eu vou aparecer. E o exército, irmão, o Senhor espedaçou, matou todo mundo. Começou uma matança só. Enquanto o povo adorava, o exército se matava. O povo não pôs a mão em nada. Sabe por quê? Porque quando você adora, Ele faz. Quando você transfere a glória para Ele, Ele faz. Quando você deixa na mão dEle, Ele faz. Ele faz. Ele faz, irmão. A chance de vencer o inimigo era muito pequena, mas depois de todo o processo na vida de Gideão, o próprio Deus diz: eu vou entregar o inimigo nas suas mãos. Imagina um homem, irmão, olha a realidade dele. Vamos trabalhar com a realidade. Olha a realidade dele, está no lagar, malhando trigo, o povo destruído, o inimigo cercou todo o território de Israel. Aparece o Senhor e diz: vou entregar o inimigo nas tuas mãos. Gideão bugou, irmão. Teve que fazer prova com Deus. Ergueu o altar. Falou: eu preciso fazer alguma coisa. O Senhor veio aqui, o Senhor apareceu. Ei, quando o Senhor aparecer, irmão, reaja em nome de Jesus. Reaja. Reaja, o Senhor vai aparecer na tua vida. Ele está dizendo: reage, porque para cada ação há uma reação. E quando o Senhor age, você reage. Quando o Senhor age, você levanta. Quando o Senhor age, você se posiciona. Quando o Senhor age, aleluia, você oferece sacrifício. Quando o Senhor age, você destrói altares. Quando o Senhor age, você convoca os homens para a batalha. Quando o Senhor age, você grita: quem é medroso e covarde, volte. Quando o Senhor age, você leva o homem na beira do riacho. Quando o Senhor age, Ele separa tropas de 100, apenas 3 tropas, 300 homens para a batalha. Era pequena demais. Mas Deus usa pessoas comuns e improváveis para fazer obras extraordinárias. Esse é o nosso Deus. E Ele quer usar você. Você diz: eu sou comum demais, eu não tenho influência nenhuma, eu não sou esposa de pastor, eu não sou filho de obreiro, ei, meu pai não é pastor, nunca vai acontecer comigo. Ei, eu quero te dizer, Ele quer usar você para realizar coisas extraordinárias, porque não precisa ter uma linhagem, precisa ter chamado, precisa ser ungido, precisa ser separado, precisa o Senhor aparecer no teu lagar e dizer: eu, o Senhor, sou com você. Não desista onde Deus está apenas começando. Não desista, meu irmão. Não desista, Deus estava apenas começando. Aí Gideão separa o exército. E aí o Senhor diz: pegue as tochas, pegue as buzinas, porque lá em Israel é buzina. Pegue as buzinas, pegue os cântaros e pegue as tochas.
E quando eles vão, irmão, com aquelas tochas de fogo, eles quebram o cântaro. E eles tocam a buzina e o Senhor aparece com 300 homens. O Senhor entrega os midianitas e todos os inimigos de Israel na mão de Gideão. E Gideão os persegue. Gideão é muito esperto. Persegue, pega os príncipes de Midian, corta a cabeça deles fora, porque não tem linhagem real para o inimigo, irmão. Ei, ele é estratégico. Deus está querendo te dar estratégia no meio dessa guerra. Deus está querendo te dar sabedoria no meio desta guerra. E Ele está dizendo, é somente com 300, é somente com 300. Ei, é com tocha, é com cântaro, e é com buzina, é com improvável, não é com espada, não é com escudo, mas é no nome do Senhor. O nome de Deus vem primeiro, porque os 300 gritavam pelo Senhor, por Gideão, pelo Senhor, por Gideão. Ei, aleluia! Quando Deus quer fazer, faz o homem gritar teu nome. Era impossível. Quem era Gideão, irmão? Aleluia! Quando Deus chama ele, a chance era pequena demais, mas ele não perdeu o entusiasmo. Ele superou todas as crises dele interna, porque ele tinha dúvida, ele tinha decepções. Ele supera tudo isso, irmão, e ele adora a Deus apesar da situação, e ele coloca em ordem a vida dele espiritual e reconhece que a vitória vem do Senhor. Deus quer usar você, que é improvável, mas é escolhido. Deus quer usar você, que é improvável. Talvez você olhe para a tua casa, você diz, as chances são pequenas demais. Talvez você olhe para os teus filhos nas drogas, e você diz, é impossível. Ei, talvez você olhe para a situação que você está vivendo. Eu não sei, eu estou vendo você por fora, Deus te conhece do avesso. Talvez você olhe e você diz, é impossível. Mas Deus está olhando para você. Deus está vendo o teu sofrimento. Deus está vendo o teu choro. Então o povo de Israel clama ao Senhor, e o Senhor os ouve, e envia o seu anjo na grande árvore, e aparece a Gideão. Ei, ele vai aparecer. Ele vai aparecer na tua história. Irmão, no tempo de crise, viva os planos de Deus. Nos tempos de crise, viva os planos de Deus. O João falou algo aqui muito interessante no domingo, que ele diz às pessoas, faz plano quando começa o ano, e vai e planeja, e fala que é a glória para ele e o negócio. Irmão, agora quando entra o ano, eu falo assim, Senhor, está nas tuas mãos. Porque tudo que eu prometi eu não cumpri. Então nem faço promessa mais. Eu falo, Senhor, eu vou viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Eu falei, Raíssa, larguei mão de ficar, eu fazia lista no caderno. Vou orar tantas horas, vou ler a Bíblia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Irmão do céu, hoje eu digo, Senhor, eu quero viver os teus sonhos. Quero viver os teus projetos. Queira viver os sonhos de Deus. É preciso querer. O Senhor te chamou e Ele conta com você assim como Ele chamou Gideão. Ele chama muita gente, mas poucas pessoas se entregam. Ele chama muita gente, aí às vezes você olha e diz, mas não era um chamado, mas não teve entrega, não teve quebra de altar. Ei, não colocou os ídolos abaixo. Não colocou ídolo, não é só imagem de escultura, é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Não colocou, não confiou no Senhor, não ofereceu oferta, não ofereceu sacrifício. E quando eu falo oferta, não é só financeira, oferta é entrega.
Oferta é entrega. Quando você oferta, você está entregando e dizendo: eu estou te dando, e o Senhor está querendo que você oferte a sua vida aqui esta noite. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pode ser improvável.